Olá, pessoal do canal, como é que vocês estão? Tudo bem? Que prazer poder falar um pouco sobre o Paquistão. Agora nesse vídeo eu quero começar uma série falando sobre o Paquistão. Quero começar falando sobre, trazendo uma informação importantíssima, porque o Oriente Médio, para você ir para o Oriente Médio, por mais que você vá como voluntário, por mais que você vá como que você não denomine a sua religião, não fale que você é cristão, independente, existe uma certa perseguição religiosa, né? E você acaba vivendo alguns riscos. Isso não é novidade, mas a gente não pode pensar nos riscos, senão a gente não vai. Muitas pessoas perguntam para mim, mas missionário, pastor, você não tem medo? Como é que você faz para ter coragem? Não, eu não tenho coragem, eu não tenho medo. Mas se eu não for, quem vai? Ah, outro vai, mas o outro também vai passar pelo que eu passo. Então isso é normal, né? Então existe um risco muito grande. E eu vou passar em alguns vídeos aí para vocês os riscos que a gente enfrenta, né? E um deles que eu passei, que foi bem arriscado, foi que assim que eu cheguei lá no Paquistão, inclusive eu fui com esse propósito, eu fui com esse objetivo, que era ajudar um grupo de cristãos, um grupo pequeno de cristãos, que eram 20 famílias de cristãos que viviam num bairro de muçulmanos. Só para você entender, o Paquistão ele tem 98,4% de toda a população é muçulmana. Então fica apenas 1,6% da população de cristãos. Então é a minoria. Por mais que a gente tente entender, é impossível a gente entender, mesmo porque nós vivemos num país livre para qualquer religião, para pregar o evangelho a qualquer momento, em qualquer lugar, né? Não existe essa intolerância religiosa. A intolerância que existe aqui não se compara à intolerância que existe nesses países, e como no caso do Paquistão. Então, eu fui justamente ali no Paquistão para socorrer, para ajudar, para levar doações e para ajudar projetos de um grupo de 20 famílias. O que tinha acontecido com essas famílias? Eles foram, eles viviam lá já a vida toda, né? A vida toda. Eu conheci pessoas ali que nasceram naquela terra. E de repente chegou lá um grupo de muçulmanos, porque lá tem muçulmanos radicais, e chegaram alguns radicais lá e disseram que aquela terra não era deles e que eles seriam expulsos daquela terra. E eles começaram essa expulsão destruindo a casa deles. Então passou o trator e destruiu tudo. Mas eles não saíram. Eles armaram tendas e permaneceram vivendo em tendas por um bom tempo. E eles não tinham condições de reconstruir nada, porque eles não tinham condição nenhuma. Eles trabalham na lavoura e não têm condições. E com isso, o que aconteceu? Eles permaneceram na terra. Por quê? Porque eles tinham uma documentação da terra. E eu vi essa documentação. Lógico que eu não sei ler urdu, né, que é o idioma deles, mas eu vi essa documentação.
eu vi, o intérprete foi me mostrando e eu vi números de datas e eu vi uma documentação lá, agora eu já não me recordo, mas se eu não me engano, a data era de 1965 ou 75, era uma coisa assim. Mas eu acho que era de 65, que era a documentação como se fosse aqui a nossa escritura. Então, quer dizer, era algo documentado, a terra era deles. E eu falei, poxa, mas como pode? Vocês podiam procurar um advogado, vocês têm que ir para buscar justiça e tal. E eu ouvi com lágrima nos olhos, eles disseram para mim, pastor, o senhor ainda não entendeu o que acontece aqui. Como que eu vou procurar um advogado se o advogado é muçulmano? Se o juiz que vai julgar a causa é muçulmano? Se a sociedade que poderia me defender é muçulmana? Eu sou um cristão e o senhor não sabe o que é ser um cristão neste país, que é o nosso país. E eu olhei aquilo e ele falou, é quase impossível achar um advogado que pegue essa causa. E se ele pegar, é quase impossível que nós conseguimos pagar. Porque se a gente não consegue reconstruir a casa, quanto mais pagar um advogado, é contra o pai, a justiça, é contra tudo, não dá. E eu coloquei no meu coração de ir até lá e ver o que eu conseguia fazer para ajudar essa igreja perseguida, literalmente perseguida. Mas irmãos, amigos, pessoas que estão me ouvindo, você que me ouve, como foi difícil chegar naquele lugar e ver o que aconteceu. Porque quando eu cheguei lá, eles já não estavam mais na terra. Eles tinham sido expulsos, as tendas tinham sido colocadas fogo. Eles foram arrancados de lá, debaixo de pau e pedra e confusão. Só ficou uma coisa de pé naquele lugar. Só ficou uma igrejinha, que era a igrejinha que eles construíram. Eu vou colocar um vídeo aí com aquele que era o meu guia lá, que é pastor de uma igreja perseguida. E ele vai relatar em inglês e depois eu vou traduzir para vocês aí, tá bom? Mas fique aí com uma situação literária, literalmente, do que são cristãos perseguidos no Paquistão. Acompanhe aí e quando terminar esse vídeo, eu queria que você se inscreve no canal, ativa o sininho aí, porque eu vou colocar uma série sobre o Paquistão, tem muito material. E eu vou colocar vários, e você que ama missão e que gosta de missão, você vai conhecer o que é pregar o Evangelho de Jesus Cristo e levar o amor de Jesus, não com palavras, mas com atitudes, porque ali vocês vão ver os projetos que nós demos início naquele lugar. Você vai conhecer os projetos aí. E o meu objetivo é que você acompanhe até o final esse vídeo, vai enriquecer muito a sua fé. E você que ama missões, se inscreve aí, você divulgue para quem gosta de missão, para quem acompanha esse canal, divulgue, faça uma divulgação. Você não está me ajudando, você está me ajudando missões, tá bom? Vai ser um prazer colocar tudo que eu vivi ali no Paquistão e fazer com que um pouquinho da missão entre aí no seu coração e você de repente pode ser um missionário daqueles que contribuem, daqueles que vão ao campo, que ajudam, que fazem missões. Deus conta conosco, nós temos que fazer a nossa parte. Obrigado por você me acompanhar nesse canal, um grande abraço a todos vocês. Say, Pastor.
I am Pastor Simon Peter from Pakistan. My dear brothers and sisters in Christ, I am just sharing what is happening, what happened in Pakistan. It's about 4 years ago. This Pastor Sunny, he is born in this village. He was living in this village, but 4 years ago, some Muslims, they make fictitious documents for this village. It was a village here, and around 25 families were living in this place, and I was used to come to preach the gospel, to share the word of God in this, and this is a church building. And when Muslims made the fictitious documents, and they claim that this piece of land is there, so they expel all the Christians family from this place. They destroyed their houses. I will share some pictures with you. They destroyed their houses, and these Christian families who are very poor, they lived in this place in the tents for 1.5 years. Nobody took care. Nobody from the government officials, they came and they asked what happened to them. And only this building, this is the Christian, this is the church, and only because of this cross, the Muslim, they cannot destroy this building. Why? Because if they will destroy this building, there will be a blasphemy charge on them. That's why, because of that fear, they could not destroy this building. So this is the only sign now that there was a village before. There was a Christian village before this place. So you can see around, there is no house you can see. Before, 4 years ago, there were 25 families, Christian families were living. But no, you can see there is a plain place, and nobody is here. So we are praying that somebody who can help these poor Christians, so they can fight case in the court, and they can take their place, they can take their land back, and they can come and live again there. So I request you all of you to please remember this situation in your prayers. I believe in God that one day they will come back and they will be settled in this Amen. place. Amen. 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 God bless you. Continue, please, for me. Only continue. Yeah. Bom, a vocês todos aí do Brasil, eu tô aqui numa vila que antes de eu vir para cá, antes de eu viajar para cá, eu falei para todos vocês que me ajudam na missão, eu falei sobre uma vila que eles estavam morando em tendas. Por quê? Porque muçulmanos vieram com uma documentação falsa, eles moravam aqui há muitos anos, por causa da ganância da terra, de tomarem a terra, eles criaram uma documentação, vieram aqui e ordenaram que os cristãos saíssem daqui. E é um povo muito pobre que não tinha recursos para ter um advogado, tal. Eles têm os documentos, mas não tinham quem lutasse por eles na justiça. E enfim, a casa deles foi destruída. Tudo aqui ao redor eram casas, e casas muito simples, de pessoas simples, e essas casas foram destruídas. Esta igreja foi a única coisa que sobrou. Essa igreja, segundo o pastor estava falando aqui, por causa daquela cruz, ela não foi destruída. E quando ele me falou isso me chamou muita atenção, porque por causa da cruz a gente paga um preço muito alto por ser cristão. Eu digo a gente porque eu estou vivendo aquilo, eu estou tendo a compaixão desse povo. Eu tenho vivido aqui esses dias o que esse povo vive para pregar o evangelho. É simples assim. Se perde terra, se perde casa, se perde história,
Esse pastor que está aqui conosco, que é um dos pastores, ele nasceu aqui, foi criado aqui, cresceu aqui a sua infância toda, e nós estamos voltando aqui. O que está chocando para mim é porque eu vim para cá para ajudar esse povo aqui. Eu disse que ia vir ajudar esse povo aqui, mas quando eu cheguei aqui, não deu tempo. Eles foram todos escorraçados desse lugar, foram colocados para fora. E a única coisa que sobrou foi a igrejinha que eles fizeram. Aqui eles se reuniam, aqui eles faziam os cultos, era aqui que eles serviam o Deus Todo-Poderoso. Serviam não, eles servem o Deus Todo-Poderoso. Aqui foi que eles choraram muito, que eles oraram muito, mas mesmo assim, eles perderam tudo. E eles estão espalhados. Hoje eles não têm nem tenda. Eu não sei onde que eles estão e como que eles estão. Mas conversando com os pastores aqui, eles me disseram que todos continuam sendo cristãos. Nenhum deles abriu mão da sua fé. Todos eles acreditam novamente em ter as suas casas, em ter a sua terra, acreditam no Senhor Jesus. E eles declaram, ainda que eles não tenham, eles não negaram e não negarão o nome de Jesus. E sabe por que tudo isso aconteceu? Porque eles não abrem mão do Evangelho de Jesus Cristo. Eles não abrem mão, eles continuam sendo cristãos. Se eles se convertessem ao islamismo, nada disso tinha acontecido. Mas como eles são cristãos e não se converteram ao islamismo, eles perderam tudo que eu falei. Então, essa é uma da parte da missão que eu não vou conseguir fazer, porque não deu tempo. Eu queria ter ajudado esse povo aqui um pouco mais, mas não tem problema. Deus está no controle de todas as coisas. Nós vamos continuar a missão e vamos ajudar outro povo. Que Deus abençoe vocês aí no Brasil. E eu digo, valorize o que você tem, valorize o país que você vive, valorize a tua fé, valorize ser cristão e ore por esse povo.